Boa noite. Os negócios pela internet ganham cada vez mais espaço entre os brasileiros e, junto com esse crescimento, também aumenta o número de consumidores que reclamam dos serviços. Cobrança abusiva, falha no sinal e ponto extra tarifado são apenas alguns dos problemas. Todo o Brasil, de acordo com o IBGE, existem 7.245.000 domicílios com acesso ao computador. Desses, 14% têm acesso à internet. Em Minas, são 645 mil domicílios com computador. Desses, 12% têm internet. O desejo de se ligar mais rapidamente com o mundo virtual pela banda larga virou em pouco tempo pesadelo para o técnico em eletrônica Marcelo Rodrigues. A assinatura de um plano de acesso à internet previa que componentes como o modem estariam incluídos no pacote do provedor sem nenhum custo adicional. O modem veio com defeito. Marcelo, então, procurou o provedor. Eles me encaminharam para uma distribuidora, onde eles adquiriram esse aparelho. Só que lá nessa distribuidora, como é venda comércio eletrônico pela internet, eles tiveram problemas lá para me devolver esse aparelho. Foram 3 meses sem uma única resposta e prejuízo. Eu liguei mais de umas 15 vezes. Umas 15 vezes e não teve resposta. Quer dizer, você ligando para São Paulo, é isso? Para São Paulo. O serviço era 0800? Não era 0800, era o 4004, né? Parece que tem uma tarifa aí. Marcelo, então, procurou o Procon. Eu pedi para cancelar o contrato, porque geralmente o contrato com o provedor é aquele contrato de fidelidade de 1 ano. Como eu não fiquei satisfeito e fui lesado, eu gostaria que ele rescindisse esse contrato. Comigo, o advogado do Carlos Catebe, especialista em direito civil. Dr. Carlos, boa noite. Muitos problemas, poucas soluções. Essas operadoras são obrigadas a oferecer os reparos aos clientes? Evidentemente. O Código do Consumidor e o próprio Código Civil obrigam o fabricante, o comerciante, o empresário, o prestador do serviço a cumprir as cláusulas de obrigação. E essas cláusulas são, no caso que nós vimos aí agora, da troca imediata do aparelho. Em não fazendo, cabe uma ação, evidentemente, no juizado especial, de preferência, para ser mais rápido, e que seja para cobrar não só os danos materiais, o tempo que ele ficou sem trabalhar, e os danos morais pelo aborrecimento que ele teve. Essa manutenção nos modems, por exemplo, o aparelho é alugado, deve ser feita pelo usuário ou pela empresa de internet, doutor? Olha, a manutenção tem que ser, por ser alugado, tem que ser obrigatoriamente feita pela operadora, pela empresa que o aluga, como qualquer outro bem que seja colocado no mercado. Outros problemas muito comuns são os serviços que incluem telefone fixo, internet e o casado, né? É o casado. Como é que funciona isso? Isso é uma venda casada? Isso pode ser vendido dessa forma? Isto é proibido por lei. A jurisprudência brasileira é absolutamente radical em não admitir. Bancos praticavam muito, hoje ainda praticam. Isto é absolutamente proibido na legislação brasileira e pela jurisprudência brasileira. Mas, infelizmente, as grandes empresas, isso só acontece com as grandes empresas. Uma pequena empresa não faz um negócio desse. Mas as grandes empresas, as multinacionais, exatamente porque, digo eu, a ausência da fiscalização do órgão competente, no caso a Anatel, eu acho que teria a obrigação de estar fiscalizando muito mais e aí nós reduziríamos, sem dúvida nenhuma, a insatisfação e os erros. O corte, por exemplo, sair do ar a internet é uma coisa mais comum. Essas falhas no sinal, então, doutor Carlos, as operadoras devem descontar na fatura aquele tempo? Obrigatoriamente teria que descontar, mas nunca desconta. E você vai ter que fazer a prova, o ônus da prova, de dizer, bom, o meu computador ficou 15 minutos no dia, 10 minutos, de tal hora, tal hora. É um negócio complicado para nós, consumidores brasileiros. Lamentavelmente, o Código Consumidor de 90, que é muito bom, é muito moderno, ele não tem a capacidade de ser cumprido porque, infelizmente, seja o judiciário superlotado, seja os próprios órgãos fiscalizadores, no caso específico que nós estamos tratando, a Anatel,
ela não tem nenhuma preocupação com o cidadão. E o que se faz, então, nessa situação? Como é que a gente pode agir? Eu acho que nós temos que falar o máximo possível, reclamar o máximo possível, seja junto ao PROCON, seja junto ao Judiciário, no juizado especial, especialmente, né? Porque só sentindo uma pressão e uma demanda muito intensa e o noticiário, é claro, a imprensa tem que estar do lado do cidadão, tem que estar falando contra seja quem for, qualquer que seja o nome da operadora, tem que ser levado a público, porque na medida em que a insatisfação gere uma quebra de contrato ou gere uma redução de aquisição do mercado, daquele contrato, evidentemente que elas vão começar a se preocupar e aumentar ou melhorar o serviço e a mercadoria. Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal Minas, doutor Carlos. Com muito prazer. Então, mais uma vez, o telefone da Anatel, a ligação é de graça, 0800 33 20 01. 0800 33 20 01. Agora é com você, Seabra.